Galera, o negócio é o seguinte, hoje o pau vai quebrar nos comentários e eu quero ver o pau quebrando nos comentários porque o câncer chegou nesse canal. É o dia de montar a minha tier list dos personagens de One Piece. Eu já cheguei a montar essa lista e postei já no grupo do Facebook lá do canal, né? Muita gente estava fazendo, eu falei, quer saber? Vou fazer a minha também. Só que eu decidi agora montar do zero de novo aqui em vídeo e montando um por um, botando um personagem de cada vez, porque aí eu posso ir argumentando em vídeo por que eu tô colocando cada personagem, né? Claro, como é muito personagem, alguns eu vou só dar uma justificativa por alto, né? Não vou entrar em tantos detalhes assim. Mas outros eu já vou tentar argumentar um pouquinho mais aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Já fica de olho aqui, gente. Olha só essa tela. Por que eu tô montando dessa forma? Já coloquei aqui todos os personagens, a carinha de todos os personagens, estou usando esse site, Tier Maker, que é o que todo mundo usa, mas se vocês repararem nessa parte aqui do gráfico, né, do gráfico na tabela em si, ao invés de colocar S, as letras que o pessoal usa, E, F, eu nem lembro quais são as A, B, né, S, A, B, C, enfim, né, segue a vida, eu decidi fazer diferente. Por que eu decidi colocar aqui 95 a 100, 90 a 95, 80 a 90, 60 a 80, 50 a 60? Para criar uma margem de erro. Se a gente não cria uma margem de erro, fica muito difícil da gente colocar, eu acho pelo menos, muito difícil de você colocar, não, os personagens estão exatamente iguais. Eu prefiro colocar dessa forma porque eu coloco uma margem de erro ali para os personagens, olha só, eles têm razoavelmente o mesmo nível. Pode ser que determinado personagem seja um pouquinho mais forte que outro ou um pouquinho mais fraco que outro. E o mais interessante dessa lista que eu montei aqui, desse modelo dessa lista que eu montei, é que um personagem que esteja na fileira de cima, ele pode ainda ter o mesmo nível que um personagem que esteja na fileira de baixo. Porque se, por exemplo, o personagem aqui, ele tá entre 95 e 100, e aí o personagem de baixo está entre 90 e 95, caso eles tenham 95, eles têm o mesmo nível. Obviamente, só que eu vou separar os personagens de acordo com o que eu acho que é mais provável que seja verdade. Se o personagem eu coloquei em 95 a 100, significa que eu acho que o personagem ele tenha um nível um pouquinho acima do que o anterior. Ele tenha, ou pelo menos ele tenha mais chances de ter um nível superior ou inferior. Vocês já entenderam aí a lógica, né? Então vamos começar de baixo. Para começar pouco polêmico, esses aqui entre 50 e 60, o que eu decidi fazer? E eu não vou colocar em ordem a fileira, vai ser tipo assim, jogado. Eles estão ali entre 50 e 60, vão estar entre 60 e 80, não significa necessariamente que o primeiro que eu colocar é porque é o mais forte ou é porque é o mais fraco. Então não se confundam em relação a isso. Essa primeira faixa de 50 a 60, só justificando a lógica, eu decidi colocar vários dos personagens que eles têm algum feito de força interessante, mas eles não aparentam ser personagens fortes em si, sabe? Eles apresentam algumas técnicas maneiras, alguns poderes, enfim, determinados golpes isolados que são de algum feito interessante, mas eles ainda não são grande coisa. Então eu vou sair jogando a massa aqui de acordo com o que eu ver primeiro. Por exemplo, o Norland que tem um feito incrível de decepar. Como era o nome da cobra lá de Skypiea? Enfim, ele decepou a porra da cobra sem problema nenhum. Depois eu vou colocar o Caesar Clown, porque a forma dele, eu vou colocar ele aqui só pela forma de gás dele quando tá lá no final de Punk Hazard, que foi um negócio assim, nossa, monstruoso assim, né? E óbvio, né, pela versatilidade que a fruta dele fornece, a inteligência que ele usa somada à fruta dele, então é um personagem interessante pela diversidade das técnicas que ele possui, né? Mas, enfim, no fim das contas, não é grande coisa assim. De novo aqui, a gente tinha, né, primeiro o Norland, vou colocar aqui o Calgara porque os dois eram basicamente, né, o mesmo nível, né, também tinha um feito de força interessante. Qual era o feito dele mesmo? Lançar aquela bola de ferro imensa lá no navio, né, que tava tentando fugir dele. Mano, sensacional aquilo. Mas no geral a gente não tem um parâmetro exato, novamente, do nível de força dele. Colocar esses dois Bush aqui, os dois do bando da Big Mom, que como a gente teve um destaque grande, assim, parcialmente grande, assim, de vários personagens do bando da Big Mom, eu decidi colocar alguns deles aqui, né, acrescentar, porque vários dos personagens eu deixei de fora. Vários do próprio bando do Luffy, por exemplo, eu coloquei de fora que eles talvez se encaixassem ali, né, entre 50 e 60, mas que eu particularmente não ligo tanto assim. Vou confessar pra vocês, tem uns personagens que os níveis de forças deles não me interessam tanto assim, então eu decidi alguns deles pular. De novo, ainda no bando da Big Mom, coloquei o Perospero ali porque, mano, o maluco perdeu o braço, construiu o próprio braço. Aquela parede dura pra caraca, enfim, eu acho que daria pra colocar ali entre 50 e 60 também. Eu acho que outro personagem que também se encaixaria aqui, do próprio bando da Big Mom, que eu até esqueci de adicionar aqui, seria o Snack também, né? Seria um subcomandante ali, né? Porque apesar de ter sido um comandante, um general da Big Mom,
dá pra dizer que, né, como ele perdeu o cargo também, depois de ter perdido pro Uruji, então daria pra dizer que ele tá ali razoavelmente no mesmo nível dos outros ali, né, dos outros subcomandantes, né, que depois dos comandantes são os que têm mais destaque no bando da Big Mom. Colocar aqui o Chinjao, porque apesar dele ter uma técnica incrível com a cabeça dele, é um golpe poderosíssimo, mas ainda assim o personagem em si não se mostrou tanta coisa assim, mesmo no auge. No auge é mais difícil ainda da gente estabelecer um parâmetro, né, mas é difícil. A técnica dele é muito poderosa, mas ele em si não pareceu ser tanta coisa assim. Então vou colocar... Daria pra colocar ele no auge ali? Um pouquinho mais acima? Talvez. Por isso que eu preferi colocar a imagem, pelo menos dele velho aqui, pra tentar ser um pouco mais justo, né? Com o que a gente viu do personagem. Depois o Kuma. Pode ser que seja um pouco polêmico isso? Pode ser que seja, mas honestamente, ele tem uns golpes poderosos, mas se você analisar a fundo mesmo, se um personagem com um haki do armamento, haki da observação ali, conseguiria lidar com ele sem grandes dificuldades assim, honestamente, mas não vou entrar em tantos detalhes aqui. Vamos seguir. Outro ainda do arco de Dressrosa, colocar aqui o Elisabelo com o King Punch dele, que tem um golpe incrível, apesar dele não ser tão forte assim. Ivankov, mais ou menos ali na lógica do Kuma, tem uma versatilidade interessante nas técnicas, faz algumas coisas interessantes, umas ondas de choque com a piscada dele até interessante, mas no geral não é tanta coisa assim, né? Foi derrotado com o soco base do Akaine. Aqui indo pra fileira de baixo, outro aqui de Dressrosa. Vamos continuar aqui com Dressrosa? Vou colocar aqui a Hairujin. Depois daquela porrada que ele deu no golpe final que ele deu, quebrando todos os ossos, e mesmo assim conseguindo lançar o cara pro alto, eu vou dar um mérito pra ele, assim como foram os outros personagens de Dressrosa que, por mais que não tivessem um nível tão grande assim, conseguiram uns feitos bem interessantes de força, né? Mesma lógica do Rei Elisabelo. Gente, eu não tô respirando pra fazer esse vídeo, porque é muita gente pra explicar e muita gente pra colocar nesse tier list, mas enfim, né? Vamos seguir a vida. Depois eu vou colocar o Kobe. Vamos colocar o Kobe aqui porque o maluco tá com a patente de capitão ainda, né? Foi rebaixado de patente agora de novo na correção do volume, né? Tá ainda como patente de capitão, então... ele demonstrou ainda as técnicas lá do Rokushiki, mas enfim, né? Haki da observação e tal, mas ainda não mostrou tanta coisa assim. Honestamente, ainda não mostrou tanta coisa assim pra subir de nível não. Por enquanto ainda tá bom demais ainda. Tá bom demais ainda pra ele, entre 50 e 60 ali pro nível dele. Vamos seguir. Depois o Pika, ainda em Dressrosa, que, óbvio, né? O maluco tem um tamanho infernal. Mas ele por si só, assim, não tinha uma habilidade de espadachim tão grande assim, né? Poderia ter um hack do armamento até decente, até razoável que ele tinha, mas era muito isso. Era muito dependente do tamanho e da defesa de hack do armamento dele, que no fim das contas não serviu de muita coisa, né? Então era, na verdade, mais o tamanho dele, né? Ele é muito destrutível pelo tamanho. Mas fora isso, ele não tem também muita habilidade de combate corpo a corpo. Então vou deixar ele entre 50 e 60. E, óbvio, né? Vou pular aqui um pouco aqui a lista, vou colocar junto dele também o próprio Vergo, que, mano, pelo amor de Deus, o cara era um monstro. Saudade dele, mano. Só tomara que ele esteja vivo, né? Mas acredito que ele nunca mais vai aparecer na história. Mas vou colocar aquele também entre 50 e 60. Mais gente aqui. Somado a ele também, o Smoker daria pra colocar, já que a luta tava razoavelmente pareada. O anime fez parecer que era uma distância grotesca de um pro outro, mas não era tanto assim no mangá, foi muito mais equilibrado no mangá, então dá pra colocar o Smoker ali entre 50 e 60 ali, mano. Vamos ser justos. Por mais que o cara tenha apanhado muito, dá pra colocar ele entre 50 e 60, né? Mais personagens do Dressrosa que eu achei aqui. O próprio Donsai, vou colocar aqui juntinho, né? Vou tirar o Kobe daqui, né? Colocar ele aqui bem juntinho. Tirar o Ivankov daqui e deixar o pessoal tudo juntinho aqui. Dressrosa, sequência todinha aqui. O Donsai, aquele chutaço dele que conseguiu superar a broca do Chinjao no auge. Eu não tenho o que falar, né? Pelo menos no mesmo nível que ele estaria. Quiçá um nível acima, quiçá, mas vamos ser humilde. Outro personagem que eu vou colocar aqui também é o próprio Uruji, que conseguiu derrotar o Snack, lá do o ex-general do bando da Big Mom, então tá ali mais ou menos nesse nível também, né? E assim a gente termina essa primeira faixa, essa primeira fileira do tier list de One Piece. Vamos subir para entre 60 e 80, vocês percebem que tem uma margem de erro maior aí. Entre 60 e 80 é uma margem de erro maior, mas que é uma salada de fruta. Se essa primeira fileira já foi uma pequena salada de fruta ali, mas ok, dá pra gente, enfim, tá até maneira.
Essa segunda fileira tem que ser uma salada de fruta com uma margem de erro muito maior, porque eu vou colocar basicamente quase todos os comandantes aqui. Essa vai ser a lógica para pelo menos metade dos personagens que vão aparecer nessa fileira aqui. Vou basicamente jogar aqui a maioria dos comandantes de Yonkou que a gente viu até agora, né? Com exceção dos principais que a gente vai depois colocar mais acima. Então, de fato, pelo menos metade dessa fileira não tem mistério nenhum. Vamos colocar aqui com o Jack. Vou colocar aqui o Jack primeiro, né? Vamos colocar aqui o Jack, o Queen, o próprio King, sem mistério nenhum. Vista, o Jozo, o Ace, aqui, achei, a Smurf também, o Yasop, o Lucky Who, aqui, finalmente achei o que eu tava procurando, o Cracker, e é basicamente esses os comandantes que eu queria colocar. Agora alguns outros, que estão basicamente ali na mesma faixa, na mesma margem de erro que eu acredito, vamos aqui colocar, obviamente aqui, ó, do Flamengozinho aqui, de lei, do Flamengozinho aqui, Zoro também. Vou colocar aqui o Sanji também, não significa, não vem com essa, você tá dizendo que os dois têm o mesmo nível? Como assim você tá dizendo isso? Não tô dizendo isso, eu tô dizendo que eles estão nessa faixa de erro, nessa margem de erro aí entre 60 e 80. Agora o Sanji teve um power up aí com o traje dele, né, com o Raid Suit, então dá pra gente colocar ele entre 60 e 80, eu acredito que mais próximo de 60 do que de 80, obviamente, né? Mas tem alguns outros também, o próprio do bando do Luffy ainda, né? O próprio Jinbe também, que estaria meio que nessa faixa nessa margem de erro aí também. O próprio Enel, que por mais que não tivesse grande habilidade de combate corporal, meu, o nível de destruição que ele causava com a fruta dele, que é mérito dele ter conseguido alcançar aquele nível de poder, porque não é simplesmente porque você é Logia que você vai conseguir causar tudo aquilo. Perceba os outros depois que apareceram depois do time skip, a Monet, por exemplo, o próprio Caesar Clown, eles não têm um nível de dimensão de alcance que muitos dos Logias têm. Então o Enel, ele tem o mérito sim de ter conseguido alcançar a fruta dele aos patamares que ele alcançou. Isso é mérito total dele, a diversidade que ele tinha com o ouro também, né? Não tem o que falar. Por mais que ele seja horrível em combate corporal, ele tinha sim um mérito muito grande nesse outro fator também. Então, óbvio, né? Não dá pra colocar ele nem muito lá embaixo e nem muito lá em cima. Então, acaba ficando meio que no meio termo ali. Outro que eu vou colocar aqui também é o Mazeran, que tinha uma fruta extremamente complicada de se lidar, que a gente não sabe ainda se ele tinha o Haki do Armamento. Provavelmente tinha, só que nunca foi mostrado. Mas mesmo assim, já é problemático pra caraca lidar com esse personagem. Achei a Hancock, que também, mano, outra personagem que a gente não tem completa dimensão nenhuma da força dela. A gente não tem noção nenhuma. Até o momento ela não teve dificuldade nenhuma de lidar com qualquer inimigo que fosse, mas a gente não sabe se ela é tudo isso mesmo. Porque ela mostrou ser fortinha, mas ela ainda não mostrou, não teve a oportunidade de se mostrar tão forte quanto o nível que eu vou colocar nela aqui, entre 60 e 80, mais ou menos ali na faixa dos comandantes de Yonkou. Outro que eu vou colocar que também teve um feito de força interessantíssimo, ainda mesmo fora do auge, é o próprio Moria. Mano, lembra daquela imagem? Lembra daquela imagem dele rachando a própria ilha dele inteira ao meio? Só lembra daquela imagem? Isso fora do auge. Imagina no auge. Então, ele tem um feito de força muito grande, vale a pena sim, mesmo que ele seja um bosta e também em combate corporal, mesmo assim, dá pra colocar ele nessa faixa sim de força. Vamos seguir. Ué, a Hancock não foi? Por que eu não coloquei ela aqui? Bom, agora parece que foi, né? Outro que eu vou colocar também, que eu vi o filme gordo finalmente, Guildo Tesouro. Ele também ele tem um nível de força muito bom, dá pra gente encaixar ele entre 60 e 80, assim, bem mais próximo de 80 do que de 60. Ele tinha uma fruta desgraçada de complicada de se lidar, fez aquele mecha gigante de ouro que, meu... Ah, mano, foi lindo aquilo, foi lindo. Ele fez a desgraça, ele fez o inferno naquele filme, foi muito bom de ver. E outros dois que eu vou colocar aqui também é o Kid e o próprio Law. Eu vou colocar esses dois aqui que, honestamente, eu tô sendo muito gentil com o Trafalgar Law. O Kid a gente não viu totalmente o nível dele ainda, pode ser que mostre, eu tô dando o benefício da dúvida pra ele se mostrar capaz de estar nessa fileira aqui. Mas o Law, honestamente, ele tá muito abaixo. Ele tá, tipo assim, bem próximo dos 60. Se não tiver menos que 60, honestamente. Eu só digo que ele tá acima da fileira de baixo porque a fruta dele é muito complicada. No fim das contas, ainda é muito complicada. Então vou colocar ele entre 60 e 80, mas pros patamares de hoje, dos comandantes de Yonkou, ele seria arregaçado. Pelo Katakuri, ele seria arregaçado sem dó nenhuma. Sem dó nenhuma.
Tô falando isso com a maior honestidade do mundo e mesmo gostando do personagem. Agora vamos começar a brincar aqui com outros personagens mais interessantes. Tá ficando complicado, né? Porque tá difícil de conciliar aqui as imagens, tudo aqui. Mas enfim, agora personagens que não tem muito mistério, né? Eu vou colocar aqui os principais comandantes de Yonkou que a gente conhece até agora, né? Porque não tem muito mistério relacionado a isso aqui. De todos os Yonkou, tá faltando mais algum? Vou colocar aqui o Sabo também. Por que eu tô colocando ele? Porque o maluco ele tá upando de nível. Se não fosse isso, eu colocaria ele embaixo. Mesmo nível ali, mais ou menos, do Flamengo. Mas como ele tá treinando a fruta dele e provavelmente vai estar mais forte na próxima vez que ele aparecer, eu tô dando o benefício da dúvida pra ele se mostrar mais forte. Eu já tô acreditando que ele vai se mostrar ali entre 80 e 90, nesse nível mais ou menos de força. Então, tô dando esse benefício pra ele. Ué, o Jinbe não tinha ido? Eu coloquei ele aqui, não foi? Enfim, deixa eu colocar ele aqui de novo. Ué, tem dois Jinbe? Tem dois Jinbe aqui, mano. Deixa eu excluir um aqui, deixa eu colocar ele por último. Mano, o que tá acontecendo? Tem duas fotos do Jinbe igual. Enfim, outros personagens que eu colocaria também aqui. Os dois vice-almirantes que foram cotados para almirante. Novamente, a gente não sabe como é que funciona esse processo seletivo ali. Mas os caras foram cotados a almirante, então acredita-se que eles eram próximos, no mínimo próximos, do nível de almirante. Então eu vou colocar eles, como eu estou colocando os outros aqui, num nível próximo do nível de almirante, que é o que vem, né, na próxima fileira. Mais alguns que eu decidi colocar aqui também. O Sentomaru e o Weevil. Porque o Sentomaru ele tem o armamento avançado. Ele tem o armamento avançado. Se ele não for um nível acima, na primeira lista que eu fiz, só zoando, eu coloquei ele num patamar acima, numa fileira acima, só pra zoar. Só pra dar aquela zoada. Mas eu, honestamente, por mais que fique zoando, que eu tô botando hype nele, no próprio Weevil também, por mais que eu gosto de hypar os dois gordos, mas, honestamente, no fim das contas, eu sei. Lá no fundo, eu sei que eles não vão se mostrar assim tão lá em cima. Eles vão se mostrar assim muito poderosos, mas eu duvido que eles vão ter um destaque milagroso. Milagroso que nem os outros personagens que vão aparecer depois na fileira mais acima. E óbvio, né? Olha quem tá aparecendo, olha quem tá faltando aparecer aqui também, o próprio Luffy, que tá mais ou menos nessa faixa de poder também, né? No nível primeiro comandante de Yonkou e agora começando a ultrapassar esse nível para tentar começar a chegar ali nos top tier de One Piece. E outro que eu vou ser polêmico. Agora vocês vão me odiar por fazer isso. Mas eu vou colocar. Deixei pro finalzinho assim, só pra vocês ficarem espumando. Eu vou colocar o Rayleigh aqui. Vocês vão me matar por isso. Não precisa dar dislike, óbvio. Algum momento vocês vão discordar de algumas coisas que eu vou colocar aqui. Honestamente, por mim ele tá bem próximo. Mais de 90 do que de 80. Ok. Mas eu não acho, no fim das contas eu não acho, lá no fundo, que nem os outros, eu não acho que ele era tão lá em cima. Até pelo fato dele ter ficado de fora, pelo menos aparentemente, né, do evento de God Valley. Nem foi citado. Cara, um monte de personagem foi citado e ele não. Ele ficou de fora, sabe? Fiquei pensando, pô, deu uma brochada. É o Rayleigh no auge. Por mais que ele tenha também o armamento avançado, sei lá, sabe? Tipo, o Katakuri ele tem uma observação avançada, sabe? Não colocaria ele necessariamente num patamar de top tier. Eu fico na dúvida. Assim, com uma certa dúvida realmente ainda, mas colocaria ele mais provável, com maiores chances de estar entre 80 e 90 do que 90 e 95. Essas duas próximas fileiras, vocês devem perceber que são basicamente todos os top tier de One Piece, só que tem alguns que eu acho que estão mais acima, um pouquinho mais acima, ou que tem chances de estarem mais acima do que outros. Então vou começar primeiro com os que eu acho que tem mais probabilidade de serem um pouquinho mais abaixo do que os que vão aparecer mais acima, né? Alguns vocês já devem supor, mas vou seguir aqui a fileira como tá certinha. Primeiro, o que apareceu ali, convenientemente, por mais que ele lance umas rajadas de vento, por mais que ele consiga lançar uns raios, eu não sei. Ainda tem que ser mostrado em combate para eu acreditar. E eu realmente pode ser que acredito, sem problema nenhum. Ele pode muito bem estar no primeiro tier, sem problema nenhum. Só que só pelo fato dele não ter mostrado grande coisa até agora, eu vou colocar ele nessa faixa mesmo, nessa fileira. O Kizaru depois, entre 90 e 95 ali, basicamente os almirantes, né? O Aokiji também, o Fujitora, quem mais? Acabaram os almirantes. O Zefa, que por mais que seja filler, enfim, né? Era um almirante interessante também, mas não mostrou lá grande coisa. Era um cara que não tinha fruta, então ele era um cara muito porradeiro, que tinha muita força física, lutava corpo a corpo, mas não tinha nada tão grandioso assim pra mostrar, né? Pra entregar além disso. Então, e caraca, tem dois Garp aqui, né?
interessante. Deixar os dois juntos, deixar ele aqui mais pra baixo, só pra não confundir. Seguindo aqui, esse talvez seja um pouquinho polêmico, vou colocar o Ryuma entre 90 e 95, que por mais que ele seja uma lenda, o deus da espada, que nunca tenha perdido uma luta na vida dele, ele morreu há 400 anos. Mano, não tinha nem navio há 400 anos, acredito eu, né? Não tinha nem navios. Então, você imagina que quantos caras ele lutou na vida dele? 5, 10? Os caras da vila dele, da ilha onde ele morava, provavelmente do país no máximo. Então não era muita gente que ele lutava. Até a própria população não devia ser tão grande assim naquela época, né? Claro, a gente tá trazendo aqui conceitos da vida real que talvez não se apliquem, mas, mano, não devia ter muito barco naquela época, né? Então, eu não sei. Por mais que ele tenha todo esse hype, nunca tenha perdido uma luta, eu não sei se eu colocaria ele tão lá em cima. Eu tenho essas dúvidas que me fazem colocar ele um degrauzinho abaixo. Outra interessante, a Shira Hoshi. É meio que a mesma lógica que eu vou usar aqui. Ela por si só não tem habilidade de luta nenhuma, só que ela controla todos os reis dos mares. Isso é apelão pra caraca. Isso é coisa pra caraca. E tudo bem. Os reis dos mares, por mais que eles tenham um tamanho infernal, quando você vê, por exemplo, no começo do mangá, o Luffy dando uma porradinha num rei do mar como se fosse nada. O tamanho dos reis dos mares não garante a força deles. Só que a soma, além do próprio tamanho descomunal que os reis dos mares, que ela especificamente controla, e a quantidade, aí eu acho que já tem uma expressividade um pouco relevante. Porque tem o Zunisha, por exemplo. A Zunisha, né? Que dizem que é mulher, é fêmea, não sei. A Zunisha, ela, por mais que tenha uma força gigantesca, um tamanho infernal, ia ser derrotada por balas de canhão comuns. Aí você fica, mano, tamanho não é documento. Então, por conta dos reis dos mares e até os próprios gigantes, sabe, eles serem zoados pelo Oda de vez em quando, sabe, bulinando eles praticamente, eu não vou colocar ela lá em cima, no topo máximo da força. Vou colocar, por conta desses fatores aí que me inculcam na cabeça aqui, vou colocar ela um degrauzinho abaixo, no segundo degrau. Outro almirante que ficou faltando aqui, a própria Vaca Verde, né? Vou unir aqui ela juntinho, ela. Prestem atenção no pronome. Ela. Vou colocar ela aqui junto com os outros almirantes. Quem mais que tá faltando? Ah, o próprio Mihawk aqui. Não vou colocar ele aqui. Não vou colocar ele lá em cima. Ah, mas ele é mais forte do mundo, acima do Shanks. Vou chegar lá. Calma, vou chegar lá, falar do Shanks. Calma. Outro que talvez seja um pouquinho polêmico, apesar do hype que ele esteja tendo nos últimos capítulos. Vou colocar o Oden nessa faixa, nessa fileira. Não vou colocar ele lá em cima, porque por mais que eu também tenha ficado no hype, cara, no fim das contas, o feito de resistência dele é o que me incomodou. Porque por mais que tenha sido um golpe de surpresa, uma coronhada que ele levou de surpresa na cabeça, ele foi derrotado. O Akainu, por exemplo, ele levou um terremoto na cabeça de surpresa e não foi derrotado. Ele levantou imediatamente para continuar a luta. Então o feito de resistência dele é o que me incomoda mais e que me faz não colocar ele lá em cima. Por mais que tenha uma força gigantesca, uma técnica gigantesca com a espada, não dá. Isso ainda me incomodou, então vou colocar ele no segundo tier. E outro que eu vou colocar com uma grande dúvida, por isso que eu deixei pro final aqui para evidenciar isso, que eu ainda fico com a dúvida, daria para colocar ele um tier acima, mas eu vou colocar o Shiki nesse tier. Por mais que a gente tenha visto ele em ação no filme, a gente não viu no mangá diretamente, então fico meio, cara, a impressão que eu tenho dele como personagem dentro da história é que ele parecia ser o cara que era o zoado, era o personagem zoado da antiga era, sabe? Tipo, tinha o Roger, tinha o Barba Branca, mas, tinha o Shiki também, sabe? Era o carinha que, sabe, um carinha chato que sempre tava implicando lá, sabe? Eu tenho essa impressão por algum motivo. Por mais que a fruta dele seja muito complicada de se lidar, porque é uma fruta que permite você levitar as coisas, eu não sei, cara, eu ainda tenho essa impressão do personagem. E aqui sobram só os brabos, só os mais brabos desse mangá. Olha o que eu vou colocar primeiro aqui, só pra ser gentil. Ai. Só pra ser gentil. Almirante de Frota. Mano, eu tenho que falar. A Madre Carmel, vocês lembram quando ela queria vender a Big Mom lá pro governo mundial? Ela falou o seguinte, olha só, em termos de força dentro da marinha, ela pode se tornar almirante ou quem sabe até almirante de frota. Essa fala evidencia que provavelmente existe uma pequena, por mais que mínima diferença entre o almirante de frota e os outros almirantes, o que é meio que óbvio que é o que a gente espera. Tipo, mano, o almirante que vai ter mais destaque quando tiver a guerra final vai ser o próprio Akainu.
ele vai ser o principal oponente, o principal antagonista quando tiver ali o cenário da batalha contra a Marinha, especificamente. Depois vai ter, provavelmente, né, a Ymir, ou vai ter os Gorosei, quem sabe, né? Provavelmente, quem sabe, o Kong também, mas dentro da Marinha em si, esse é o cara que vai estar em evidência. Então dá pra gente crer que ele esteja, sim, alguns pequenos degraus acima em comparação aos outros almirantes, né? E outros, obviamente, né? Vamos seguir aqui. Barba Branca no auge, que não tem dúvida nenhuma. Todos os imperadores. Vou lotar essa parada aqui com todos os imperadores. O rei dos piratas, fato, não tenho o que falar. O Shanks. Vamos falar aqui do Shanks. Eu tô dando o benefício da dúvida para esse infeliz. Porque se ele só tiver espadinha, tudo bem, a espada dele tem nome, então não é uma espada qualquer. O pessoal adorava pagar pau pra isso, né? Ah, ele tem uma espada qualquer e mesmo assim é Yonkou. Não, a espada dele tem nome, só que eu só tô colocando ele aí em cima, no topo junto dos outros, por eu acreditar que esse infeliz tem fruta. Pra compensar a perda do braço, pra compensar, mano... Barba Negra com 2 frutas, o Kaido mutante com criatura durabilidade infernal, a Big Mom também, outra infernal também, ele tem que ter para compensar no mínimo uma fruta. E quiçá a espada dele ter também outra fruta para aí sim ficar digno. E isso eu fiz um vídeo que eu vou estar deixando linkado no final desse aí. Mano, todo mundo já viu esse vídeo, pelo amor de Deus, né? Colocar aqui também o Shebek, que foi dito pelo Sengoku como o provável maior inimigo do Roger. Ele usa um provável aí só para evidenciar, mas enfim, né? Não tem como saber exatamente se foi ou exatamente tal. Porque o Barba Branca não queria ser o rei dos piratas. Então, mano, por mais que tivesse uma rivalidade, era uma rivalidade sem sentido, porque os dois não estavam disputando o mesmo objetivo, não estavam com o mesmo objetivo em mente. O próprio Shebek já queria ser o rei do mundo. Não era nem o conceito de rei dos piratas, ele queria ser o rei do mundo. Então, por isso que ele era o maior rival. E talvez não necessariamente pela força, acredito eu, né? Mas, claro, ele tinha também, somada a força dele, a própria força do bando dele, afinal, era um bando mais poderoso naquela época, né? E isso é mérito dele, por ter conseguido angariar tanto membro forte assim no bando dele, por mais que fosse no Dave Backfight, né? Que é o que o pessoal teoriza. Outros aqui também, Ymir, que é uma incógnita, mas pelo hype, pelo mistério, eu vou colocar também, porque, sei lá, né? Eu acredito que seja, então eu vou colocar. Problema de vocês. E o Garp, outro que ficou faltando aqui, que eu, mano, esqueci o Sengoku aqui, mas vou colocar aqui esses dois. Gente, o problema do Sengoku é que falta hype nele. Por mais que quando o Roger fale lá, mano, tragam o Garp ou o Sengoku, pedindo um real desafio, né? Uns marinheiros que apresentassem um real desafio pra ele. Não significa necessariamente que eles tivessem o mesmo nível, o Garp e o Sengoku. Eu, honestamente, pra ser sincero, tendo mais a colocar o Garp e o Sengoku entre 90 e 95, mas como o Garp ainda tem um hype infernal, eu vou colocar ele entre 95 e 100. O Sengoku, talvez eu colocasse na mesma faixa, mas... não, eu colocaria de fato entre 90 e 95 porque ele ainda carece de hype dentro da obra, infelizmente, né? Eu colocaria os dois no mesmo nível, mas eu acho que o Oda ele não trata os dois da mesma maneira, então eu colocaria o Garp um pouco acima, o Sengoku um pouco abaixo. E essa foi a tier list de One Piece. Gente do céu, como esse vídeo ficou enorme. Peço perdão a vocês, mas... galera, é muito personagem pra falar. Gente... digam aí nos comentários se vocês concordam ou discordam com essa tier list. Eu sei que, obviamente, algumas coisas vocês vão discordar, mas se pelo menos 70% a 80% vocês concordaram comigo, eu acho que tá maneiro. Eu acho que vale o like e vale a inscrição de vocês aí para os próximos vídeos de One Piece que eu fizer. Ativa o sininho para receber as notificações. Vou ficando por aqui, até a próxima. Tchau!